E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2020 que fala para a gente o seguinte: no sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais e não deve ser considerada nenhuma força de atrito. Sabendo que os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 quilos e 2 quilos e que o corpo A desce verticalmente a uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor do ângulo θ que o plano inclinado forma com a horizontal? Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem um corpo A que ele está descendo e a aceleração dele é de 5 metros por segundo ao quadrado. A gente precisa lembrar que a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração do sistema. Então, a força resultante ela vai apontar para baixo em A e em B ela vai apontar na direção de subida do plano, até porque eles estão interligados por uma corda. E aí, vamos lá. Desenhando as forças que atuam em cada corpo. A gente vai ter no corpo B o peso dele, beleza? E a gente vai ter também uma força normal. E puxando o corpo B, a gente vai ter uma força de tração aqui. Essa força de tração puxa o corpo A para cima, ao mesmo tempo que tem o peso do corpo A. Bem, desenhado as forças, a gente pode escrever as equações associadas ao movimento. Mas antes, a gente pode decompor a força-peso aqui. Por quê? Não é muito interessante a gente trabalhar com essa força que está numa direção meio estranha aqui, então ela não vai ajudar muito. O ideal seria decompor ela, tendo então, a gente vai ter aqui um tal de Px, e aqui a gente vai ter PY, beleza? Px e Py, de modo geral, eles são sempre calculados de uma mesma maneira. O Px, ele vai estar sempre associado à direção de descida do plano inclinado e ele é calculado como P vezes o seno do ângulo. E o Py, ele vai estar sempre apontando para dentro do plano, de modo geral, ele é calculado como P vezes o cosseno do ângulo, beleza? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar uma apagada nele e a gente vai colocar as componentes Px e Py. Lembrando que quando você decompõe, você está pegando um vetor e dividido em dois. Então, isso aqui que a gente está fazendo está certinho. E isso agora, né, essa decomposição permite a gente analisar com mais facilidade as forças que atuam no corpo B. Olhando de modo geral, ó, analisando apenas as forças que estão na direção do movimento, né, tanto para A quanto para B, a gente vai ter o seguinte: para A, o corpo A está descendo, então o peso é maior do que a tração. Isso faz para o corpo A o seguinte: a força resultante que atua no corpo A vai ser igual ao peso de A menos a tração. E para o corpo B, a tração, né, puxa o corpo. Então, a tração ela vai ser maior que Px. Então, a força resultante em B ela vai ser a tração menos o P de x. Ok? Esse P de x vai estar associado ao corpo B. Não vamos nos esquecer disso. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode somar essas equações, né? Quando você somar essas equações, o que você tiver vai ser o seguinte, ó, força resultante de A mais força resultante em B vai ser tração mata tração, e a gente vai ter peso de A menos PXB. Agora a gente vai desenvolver essa expressão para terminar o exercício. A gente precisa lembrar que a força resultante, né, pela segunda lei de Newton, vamos escrever aqui, ó, a segunda lei de Newton é dada por força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aí, ó, vou fazer a divisóriazinha aqui para a gente não poder embolar as coisas. Então, a gente vai ter, ó, força resultante vai ser a massa de A vezes a aceleração, mais
Aqui vai ser a massa de B vezes a aceleração, igual ao peso de A. O peso é calculado como o produto de massa, nesse caso vai ser a massa de A, vezes a aceleração da gravidade, menos Pxb, que vai ser o peso vezes o seno. O peso é massa, nesse caso vai ser, como é Pxb, vai ser a massa de B, vezes gravidade, vezes o seno do ângulo θ. Agora a gente precisa substituir os valores. Massa de A vale 4. Aceleração vale 5. Mais massa de B vai valer 2. Aceleração vale 5. Massa de A vai ser 4. Gravidade, 10. Menos. Massa de B vai valer 2. Gravidade vai valer 10. E o seno, tu não sabe. E é isso que a gente vai descobrir aqui. Com o seno, a gente consegue descobrir o ângulo, galera. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, tu vai ter 20. 2 vezes 5, 10. Igual 4 vezes 10, 40. Menos 2 vezes 10, 20. Vezes o seno de θ. 20 mais 10, 30. Igual a 40 menos 20 vezes o seno de θ. Olha o que eu vou fazer agora. Presta atenção. Esse 40 está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. A gente vai ter o seguinte, então. 30 menos 40 é igual a 20, né? Menos 20, perdão, vezes o seno de θ. Trinta menos 40 vai dar menos 10. E isso vai ser igual a menos 20 vezes o seno de θ. Luiz, multiplica por menos 1. Pô, não precisa disso não. Ó, pega esse menos 20 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você vai ter menos 10 sobre menos 20 igual ao seno de θ. E aí, ó, você pode fazer o quê? Ó? Simplificar esse cara negativo com esse cara negativo, né? Divisão de menos com menos vai dar mais. Corta um zero, corta um zero. Você achou o seno que vale meio. Qual é o ângulo lá na tabela trigonométrica que você encontra o seno que vale meio? Se você lembrar bem, o seno de 30, né? Vale meio. Então, o ângulo aqui, ó, é meio. Luiz, mas não tem essa resposta. Não tem 30 graus, mas tem radianos. 30 graus, gente, são π sobre 6 radianos. E como que eu faria para descobrir isso? Você pode fazer uma regra de 3. Você pode lembrar que π é a mesma coisa que 180 graus. Então, x vai ser 30 graus. Fazendo essa regra de 3, você teria que x vai ser 30 vezes π divididos por 180. Então, vai ser 30 vezes π dividido por 180. Simplifica aqui o zero com zero e divide 3 por 18, né? Simplifica também. Você vai achar π sobre 6. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!